alinham esse número. Quando você falta, por exemplo, uma missão de prevenção, a consequência é mais cara lá na frente. E desvio, você sabe que existe, infelizmente. Okay? Então, acho que até 20% pode ser evitado com um bom ministro, gestor, e que tenha carta branca para realmente mobiliar os demais cargos na área de saúde, dá para você conter essa sangria. Falando em infraestrutura, como foi a experiência do senhor lá em Israel? Se o senhor poderia falar a sua proposta para a questão do semiárido do Nordeste? Tá. Lá eu fui ver a agricultura no deserto, fui ver a piscicultura também. Lá a precipitação pluviométrica é menor do que esse semiárido nordestino. Conversei com o ministro da agricultura deles. Foi uma conversa rápida, mas são muito simpáticos, favoráveis e querem fazer acordo conosco no que for possível. É um povo maravilhoso. Eles têm esse tipo de convênio com alguns países da África e gostariam de implementar isso aqui no Brasil também. Candidato, o senhor mencionou sobre os cubanos, que eles, das dificuldades dele em relação a pedir asilo aqui. E aproveitando o gancho da Venezuela e a situação em Roraima, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como que deve ser o tratamento aos refugiados no possível governo seu. O grande exemplo da Venezuela: não podemos continuar flertando com o perigo. Não podemos deixar que o Brasil cada vez mais se aproxime do regime que existe na Venezuela. Tá? No primeiro momento, a classe mais rica foi para os Estados Unidos, Miami. Depois, a classe média começou a se evadir para o Chile, para a Bolívia. E agora os mais pobres estão vindo para o Brasil. O governo brasileiro, era do PT, quando isso tudo começou, né? Se fosse um governo democrático e sério, teria feito gestões junto à Venezuela para que esse regime não continuasse agravando a situação do seu povo lá. Não fez porque, para o PT, interessa algo parecido com a Venezuela no Brasil. Tanto é que o Lula já disse certa vez na Venezuela que lá poderia faltar tudo, menos democracia. O Maduro, tudo continua se agravando. Agora, o que nós não podemos fazer? Eu sou humano, tá? Eu respeito os direitos humanos de quem realmente está numa situação crítica, né, como eles estão, mas não podemos deixar nas mãos do governo de Roraima resolver esse problema. Estive 2 vezes em Roraima nos últimos 2 anos, para ver, basicamente, né, essa questão da fuga dos venezuelanos e uma outra questão também ambiental indigenista lá. Comuniquei na época ao ministro da Saúde dos problemas que eles enfrentavam lá. Conversei com algumas pessoas, né, do que realmente deveria ser feito. Não fizeram nada e chegou um ponto que explodiu essa situação lá. Não acho que deve haver nada de violência lá, mas foi uma reação do povo. E o governo continua de costas para esse problema. O Venezuela não está saindo de lá porque quer, está fugindo da fome e da ditadura. O senhor acha que o ministro Aloysio Nunes, que é aqui de Rio Preto, está atuando bem nesse sentido, está conduzindo bem essa questão? Primeiramente, é uma vergonha que ele é autor da lei da migração. Isso é uma vergonha. O motorista do Marighella, Aloysio Nunes Ferreira, aprovou uma lei de imigração onde o Brasil tornou-se um país de fronteiras abertas. Com todo respeito, é a mesma coisa que você derrubar as portas e janelas da tua casa aqui no Brasil. Você está pedindo para ser roubado no mínimo que poderia acontecer. É o que fizeram com o Brasil. Hoje, qualquer um de fora que vem para cá, de acordo com a lei de imigração do senhor Aloysio Nunes, tem mais direito do que qualquer um brasileiro. O Brasil não pode ser um país de fronteiras abertas. A questão de acolhimento do venezuelano é uma coisa. Acredito que você poderia buscar a ONU para que crie campos de refugiados para atenuar esse problema deles e da população, não só de Boa Vista, bem como de Pacaraí. A demarcação de terras indígenas, parece que nossos índios gostam de ter terras em cima de jazidas minerais, né? O senhor tem a falar sobre a demarcação de terras indígenas? Não são os índios, eles são massa de manobra nessa questão. A indústria da demarcação de terra indígena começou no governo Collor e depois foi agravada no governo Dilma e Lula, e também passou por Fernando Henrique Cardoso. Hoje nós temos mais que 14%, ou aproximadamente 14%, do Brasil demarcado como terra indígena. Isso é uma área maior que a região sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. É muita terra para pouco índio. Calcula-se que tenhamos 900 mil índios no Brasil. Calcula-se. Agora, quando você vê uma reserva Yanomami, cuja extensão territorial é o dobro do estado do Rio de Janeiro, para aproximadamente 9 mil índios, isso é um absurdo. E geralmente não por coincidência.
essas terras demarcadas, essas grandes áreas, tem um subsolo riquíssimo e também uma biodiversidade riquíssima. E o que é mais grave disso tudo é o tal do triplo A, Amazônias, Andes, Atlântico, que isso vem sendo discutido há muito tempo, em especial nesses grandes encontros de acordo com o clima. É uma grande faixa territorial, então, que passa por sobre a calha dos Solimões e Amazonas, e essa faixa de 136 milhões de hectares vai, mais cedo ou mais tarde, no meu entender, muito mais cedo, ser declarado de interesse mundial. Ou seja, nós perderemos a nossa soberania sobre a Amazônia, e o pessoal não vê isso. Apenas vê a questão do índio, que nós devemos sim respeitar, mas devemos também integrar na sociedade. O índio está sendo usado para que esses projetos de dominação dessa área mais rica do mundo se passem para a mão dos estrangeiros. Presidente, sobre Mercosul, o que muda, o que não muda no governo do senhor, e em relação a acordos multilaterais e bilaterais do futuro governo brasileiro sobre a sua presidência? O Mercosul foi criado num bom espírito, mas depois começou a prevalecer a questão ideológica, aquela grande pátria bolivariana. Nós passamos a ser dependentes em parte do gás da Bolívia. Nós fizemos, com dinheiro quase todo nosso, linha de transmissão de Itaipu Nacional até a capital do Paraguai. Sou apaixonado pelo povo paraguaio. Me considero já, sem conversar com ele pessoalmente, um amigo do novo presidente lá do Paraguai. Mas a questão de soberania, você tem que se preocupar com ela. Não existe interesse entre nações, não existe amizade entre nações, existe sim interesse. O Brasil é uma coisa, os demais estados aqui da América do Sul, né, são outros que nós devemos tratar, logicamente, com o devido respeito, mas também com a distância que se faz necessário. Devemos botar um ponto final nos negócios internacionais do Brasil, levando em conta o viés ideológico. Sobre as pesquisas, as atuais pesquisas, o senhor vai participar dos próximos debates? Eu não acredito em pesquisa. A pesquisa minha é essa que está na rua. Eu duvido que qualquer outro candidato tenha uma recepção igual a essa que eu estou tendo. E vem realmente do coração do povo brasileiro. No tocante ao debate, pretendo participar, deixa bem claro, né, dos televisivos, até porque se eu participar de todas as sabatinas que me convidam, eu fico muito feliz com isso, né, eu vou acabar não fazendo esse trabalho aqui junto à população, e esse trabalho que eu faço ao longo dos últimos 4 anos. O senhor esperava mais pessoas aqui em Rio Preto, por ser o ninho tucano aqui? As últimas eleições mostraram isso? Olha só, o pessoal votava no PSDB, como eu já votei, por, entre aspas, ser oposição ao PT. E nós sabemos que, na verdade, depois da segunda declaração de Fernando Henrique Cardoso, que no possível segundo turno se uniria ao PT para derrotar um tal de Jair Bolsonaro, então acho que caiu a máscara, são iguais, é o primo pobre e o primo rico, são iguais, tá? Ambos aí defendem o Foro de São Paulo, ambos aí têm posições muito parecidas no tocante à ideologia de gênero, no tocante ao comércio aqui no Brasil, no tocante a combate à violência, são muito parecidos. São contra a redução da maioridade penal, tá? Ninguém fala sobre ideologia de gênero, os dois partidos são favoráveis. Né? No tocante a outras causas de aborto, etc., são muito parecidos. Então apareceu uma pessoa que realmente é diferente deles. Tá? Ok? Então a população acaba migrando para nós. Quem sou eu na política? Eu sou baixo clero. Eu nunca sequer consegui ser presidente de comissão em Brasília. Quando uma vez apareceu a oportunidade, uma comissão até inexpressiva de direitos humanos, o meu partido lá atrás botou 2 na comissão para eu não ser presidente e nem vice-presidente. Agora, sou uma pessoa que sempre mantive a minha linha. E fiquei muito feliz quando Joaquim Barbosa me citou no Mensalão, dizendo que era o único deputado da base aliada que não havia sido comprado pelo PT. Propostas para o Noroeste Paulista? Proposta para o Brasil no primeiro momento, né? Qualquer região, se o Estado sair do cangote de quem quer produzir, aquele Estado, aquela região vai para frente. Se a parte tributária, deputado, o que o senhor pensa sobre a alta carga tributária no Brasil e a ineficiência que isso gera para a nível iniciativo? O nosso economista foi sabatinado ontem na Globo News. E segundo eu assisti, as pessoas assistiram também, que ele foi excepcional. Ele é a pessoa que fala nessa área. Realmente a carga tributária é exagerada, é um dos motivos que jamais eu penso em ser empresário nesse país, ou ser um patrão nesse país. Nós queremos lançar, não o programa Meu Primeiro Emprego, que já existe, mas é o Minha Primeira Empresa. Né? Para que cada um veja, então, as dificuldades atualmente para se abrir uma empresa no Brasil. Carga tributária é um absurdo, até porque não há contraprestação de serviço
em cima do que se arrecada. Presidente, O valor ali, Você o valor está pedindo, pedindo. tá Explica enfrentando. melhor, o senhor falou em buscar a ONU para criar campos de refugiados, né? O senhor poderia explicar isso melhor? Onde seriam criados esses campos? O que o senhor pediria para a ONU? E também queria que o senhor explicasse melhor que o país não pode ter fronteiras abertas. O que o senhor pretende mudar? Fronteiras abertas é lei de imigração. Você, vamos supor, para um navio no Porto de Santos, com 5.000 pessoas lá dentro, não interessa de onde vem, tem direito a desembarcar e andar livremente pelo Brasil. É isso que está na legislação. Ok? A questão de ONU, local de campo de refugiados. O local é perto da região de fronteira. A gente não pode fazer um campo de refugiados para a Venezuela aqui em São Paulo. Ok? O governo do PT aqui em Rio Preto inaugurou mais de 10 mil casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O senhor pretende manter esse programa, Bolsa Família? Qual que é a opinião do senhor em relação ao governo populistas? Minha Casa Minha Vida. O que nós pretendemos fazer é eliminar o Ministério das Cidades e mandar o dinheiro diretamente para a respectiva prefeitura para que ela gerencie isso daí. E isso não vai contribuir com a corrupção? Mandar dinheiro para a prefeitura? Olha só, vai ter fiscalização? Como é que seria? Eu acho, no meu entendimento, que o prefeito é muito mais fiscalizado que o governo federal. Okay? A questão de Bolsa Família, atacar fraude. É comum aparecer em auditorias milhares de pessoas que não têm direito àquilo. E o critério para admissão foi muito à vontade. Okay? Até porque você pode economizar e, quem sabe, pagar melhor quem realmente precisa. Então, setor energético, quais são suas propostas para hidrelétricas, energia solar? O Brasil não tem recursos. No período militar, nós fizemos um pouco mais de 20 hidrelétricas no Terra de Itaipu, que tinha recursos, e havia uma necessidade de energia para você exatamente para poder fazer o Brasil crescer. Sem energia o Brasil não cresce. Vou dar um exemplo simples para você ver. Você quer fazer uma pequena central hidrelétrica na sua fazenda. Você vai ter que ter licença do IBAMA. Vai levar pelo menos 10 anos e com toda certeza você não vai conseguir a licença. Onde é que está o foco do problema? Entre outros, né? As empresas que administram a transmissão de energia fazem seu respectivo lobby para não deixar você fazer isso lá, para você continuar comprando a energia deles. Então você tem que desburocratizar isso aí. Uma das medidas nossas vai ser fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. A gente mata um montão de problemas ao mesmo tempo. Hidrelétrica, fui lá em Roraima. Roraima é o estado que tem um subsolo, talvez, o pedaço de terra mais rico do mundo. Nada pode ser feito lá. É o estado que não... Agora descobriram que não tem energia elétrica lá, tá? Sempre se sabe que metade vem de Guri, lá da Venezuela, outra metade vem de uma termoelétrica nossa. Lá você tem espaço para eólica, que tem o campo, os mapas de eólicos dizem que você pode fazer isso aí, e também na questão solar. Mas o ideal lá seria uma hidrelétrica no Vale do Rio Cotingo. São 12 quilômetros de extensão, uma cota de 600 metros. Você pode usar metade disso e ter energia para abastecer toda a Roraima de qualidade e toda a região periférica ali também. Mas, por questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente tomado por xiitas ambientalistas e questão indigenista, que é muito mal administrado no Brasil, você não tem como tirar a Roraima da situação que se encontra. No meu governo, com toda certeza, escolhendo ministros que não peçam bênção, né? Para ONGs internacionais, nem para Jorge Soros, eu tenho certeza que dá para a gente levar avante essa proposta de resolver a questão energética de Roraima e também os locais como o Vale do Ribeira, a região onde foi criado, também lá cabe uma hidrelétrica lá que melhor caberia, até para evitar as inundações que existem com certa frequência e arrasam toda a plantação de banana na várzea do Rio Ribeira de Guapa. O que o senhor pensa do Pacto Federativo em relação aos prefeitos que vivem uma situação muito complicada? O senhor falou sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, repassar dinheiro diretamente às prefeituras. Mas as prefeituras não conseguem desenvolver simples projetos para garantir o saneamento básico. Como é que fazer isso, mudar essa situação? Olha só, você fala em saneamento básico, é uma fortuna sem gastar com isso aí. Isso aí quem vai falar que vai resolver isso está mentindo, não tem recurso para tudo isso. Agora, como um todo, como regra, nós pretendemos fortalecer o Pacto Federativo. Eu gostaria de não ver mais prefeito em Brasília. É comum você ver prefeito fazendo romaria com pins na mão em Brasília. Os recursos mandavam. Logicamente, uma certa regulamentação para não extrapolar, como não deixar contratar mais gente em cima daquele recurso, né? Aplicar naquilo que o prefeito até achar o que é melhor para o teu município. Se você acha que é melhor aplicar em saneamento aquele recurso, aplica. Melhor construir casa, construa.
fica a cargo do prefeito, da comunidade local e da sua Câmara de Vereadores. Presidente, a base política, o senhor já informou algum tempo atrás, já tem hoje, os apoiadores do Congresso no senhor já formam a maior base do Congresso. Como é que está isso hoje? Olha só, tem muito deputado decente lá dentro. Não podemos botar todo mundo no mesmo saco. Tá? Conversamos com aproximadamente 120 parlamentares e quase uma dezena de reuniões. Eles querem fazer parte do futuro governo nosso, caso cheguemos lá, com toda certeza, né? E essas questões, as votações, tratar diretamente com eles, evitando a liderança partidária que hoje em dia ainda funciona como um sindicato. E de acordo com o número de deputados, aquele líder partidário procura o governo e fala: eu quero tantos ministérios, eu quero diretoria de estatais, diretoria de bancos oficiais, e daí o problema vem. Vem a ineficiência do Estado e vem a corrupção. Nós vamos fugir disso e temos trabalhado para fugir disso. O próprio Centrão, eu calculo que hoje em dia mais da metade dos deputados do Centrão, quando fizer material, papel para botar na rua, não vai estar a cara do Alckmin lá. Vai estar em branco ou vai estar a minha cara. É o que eles têm dito para mim. Até porque botar a cara do Alckmin é pedir para perder voto e perder a eleição. O que o senhor vai fazer com os 8 segundos de tempo de televisão? Meu nome é Jair 15 segundos. Em nome da família, meu nome é Jair Bolsonaro, presidente 17. Um abraço nos homens, um beijo nas mulheres. Valeu. Já passa o Sobrou tempo aí, Sua proposta para a reestruturação das nossas Forças Armadas que estão sucateadas. Primeiro, né? Por que as Forças Armadas foram sucateadas do governo do PSDB ao PT? Porque nós, as Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Então bateram muito na gente, em especial numa chamada Comissão Nacional da Verdade. Alguém acredita que o PT tem algum compromisso com a verdade? E não bate apenas em nós não, bate nas forças auxiliares, em especial Polícia Militar. Okay? E não existe ditadura civil, todas as ditaduras são militares. E nós, no Brasil, em 64, evitamos que fosse implementada aqui uma ditadura, que as Forças Armadas não se renderam àquela pretensão de João Goulart. Tanto é que no dia 2 de abril de 64, o Congresso cassou o mandato dele. E isso aconteceu porque tivemos 3 governadores, né? O do Rio, Minas e São Paulo, que jogaram pesado, Carlos Lacerda, Carvalho Pinto e Ademar de Barros. E aquilo que aconteceu foi um clamor da sociedade. Inclusive agradeço ao AB por ter ajudado naquele momento, junto com a ABI, junto com os produtores rurais, que não queriam ver suas propriedades aí simplesmente levadas na marra para a reforma agrária, como o Brizola pregava naquele momento, os empresários que não queriam ver suas empresas estatizadas, a Igreja Católica, que os padres pregavam muito que deveríamos resistir àquele momento, e graças a Deus tudo ocorreu certo. E 20 anos depois, como disse nosso querido Roberto Marinho, eu posso repetir para vocês a primeira frase dele aqui, se quiserem, né? Do editorial de 7 de outubro de 1984, onde ele começa: participamos. Né? Participamos, e o editorial vai até o final tratando desse assunto, onde ele se orgulhou e muito não ter deixado o Brasil virar uma ditadura do proletariado. A revista Time justamente traz hoje uma entrevista que fala que o senhor vê o senhor como um amante da ditadura. É isso mesmo? Classifica a revista Time? Eu sou hétero, cara. Como é que eu posso ser amante da ditadura? Eles não têm o que falar mais, por isso estão perdendo espaço. E até no Brasil, com todo o respeito que eu tenho à nossa imprensa, né? Nos últimos 3 anos perderam quase 40% a vendagem da mídia de papel, por questões econômicas e também por questão de não acreditar muito no que se escreve. Em especial a Folha de São Paulo. Até hoje eu tenho um trauma comigo com a senhora Valderice, lá do Açaí, lá de Angra dos Reis. A Folha a taxou de fantasma no dia 10 de janeiro desse ano. E no dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo, 19 de dezembro da Câmara, ela estava de férias. E eles não se convencem disso. E mentir. Fizeram uma campanha em cima de uma mulher, coitada, negra, pobre, tá certo? Humilde, até que ela entrou na lojinha de açaí que não fatura R$500 por mês, talvez para a irmã ir no banheiro, com toda certeza, e foram lá, fantasma, resolveu o problema do Brasil, certo? Acharam o foco de corrupção no Brasil. Essa empresa não pode continuar agindo dessa maneira. Queremos a verdade acima de tudo. Com verdade, todos nós cresceremos e não teremos mais demissões no meio de vocês. Você sabe que está
especial ao Sistema Globo. Por que o senhor pediu para retirar então as reportagens no TSE? Não pedi nada de direito de resposta. Aquilo está publicado de forma equivocada. Eu não li a matéria, que nós pedimos junto ao TSE o direito de resposta. Seria censura? Não existe censura. Agora, tem um órgão de imprensa que está preocupado e eu não dar mais dinheiro do propaganda oficial para eles. Isso pode acontecer. Assim como hoje em dia tem um grande órgão de imprensa que, pela mídia técnica, devia receber 40%, recebe 80%. Isso não pode continuar acontecendo. Devemos democratizar a propaganda oficial do governo. O governo precisa sim anunciar seu programa de vacina, entre tantos outros que precisam da mídia, e é para ser gasto de forma democrática com vocês, levando em conta a mídia técnica. Presidente, Jerusalém. O governo Trump transferiu a Embaixada Americana para Jerusalém. No governo do senhor, qual seria a medida nesse sentido? Olha só. E além do que Israel, a falsa embaixada Israel é um Estado. Não é um Estado? Se nós passarmos a capital do Brasil lá para o Rio de Janeiro, certo? Eu acho que todo mundo vai para lá. É seguir isso daí. Agora, qual o problema? Aqui no Brasil, todos os povos vivem muito bem. Tem palestino aqui, tem sírio, tem árabe, tem judeu, todo mundo vive bem aqui. Lá fora, tá ok? Nós não queremos nos meter, mas, depender de mim, a embaixada vai para Jerusalém, porque Israel decidiu que é Jerusalém. O senhor pretende manter o crédito subsidiado à agricultura? Só mais essas duas, então, por favor. Não, o aborto nunca fui favorável, tá certo? E sempre fui contrário ao aborto. Hoje você tem o aborto em 3 casos conhecidos, né? Estupro, risco para a vida da mãe e anencefalite. Se passar por mim, se o Câmara e o Senado de aprovar, e eu for presidente, a minha caneta vai vetar esse projeto. O senhor é a favor de manter o crédito subsidiado à agricultura? Que o Paulo Guedes ontem na sabatina deu a entender que é contra. Olha só, eu vou conversar particularmente com ele, ok? Eu tenho por meta aqui tomar decisões ouvindo quem eu já contactei nessa área. O ideal é não ter subsídio, isso é o ideal. Mas eu acho que nós não podemos abrir mão do Banco do Brasil para o financiamento do crédito agrícola. O senhor é a favor da privatização das estatais, Bolsonaro? Nós temos, se não me engano, 147 estatais, 1/3 criado no governo do PT. Esse 1/3, eu acho que imediatamente você tem que ou extinguir ou privatizar. Aí sobra 2/3. Com toda certeza, o outro 1/3, de acordo com o modelo, a Golden Share é muito conhecido, o caso Embraer, você pode partir para privatizações. Porque se você hoje em dia botar no mercado, quero vender empresa tal, para qualquer um poder comprar, a China vai comprar o Brasil. Tem uma enorme preocupação com privatizações, com capital de fora, né? Em especial da China. A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Tenham cuidado com isso. Inclusive fala-se bastante avançado, vender terras agricultáveis para eles. Certo, Navan? Olha, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Eles estão investindo no mundo todo, não é para o bem desses países, é para o bem de si próprio. E eles estão certos, errados somos nós. Nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar. E deixo claro, quando a China compra alguma coisa, não é nada privatizado, é estatizado. Tomemos cuidado com isso. Eles acabaram de entrar no Niobe de Catalão. Eles estão comprando as linhas de transmissão, portos, vão entrar em terra de forma bastante agressiva. Nós vamos acabar sendo inquilinos de nós mesmos. Cuidado que nós podemos perder o Brasil. Vamos ter que procurar um outro Dom Pedro para declarar a independência um monte, mas tem que ser um Dom Pedro, não com uma espada, mas com uma bomba atômica que nós não temos. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada, acabou, estourou o tempo já. Obrigada a todos. Bom trabalho para todo mundo aí. Bom, amigos, encerramos agora. Essa foi a entrevista coletiva do candidato a presidente Jair Bolsonaro, que vocês acompanharam aqui no Facebook do Diário da Região. Fugir da brincadeira, agora vai ter uma política.
senhor tem me... O senhor é a favor da privatização de todas as estatais? 100% não, 100% não. Nenhum país do mundo deixa de ter estatais. Tem países, todos os países têm alguns estatais. Fala que a Sabatina defendeu, acabou mesmo. Ele eu falo 100 para chegar nos 50. Muitas vezes, você quer privatizar, mas passa pelas mulheres presidentes. Por vezes o parlamento pode interferir. O senhor vai cair. Pessoal, obrigada, viu? Vamos até mas não consegui até o final por problemas dele. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. A Marina Silva falou que aborto de maconha tem que ser resolvido via plebiscito. Acho que não. Pergunta para o evangélico. O senhor vai nos debates? Eu faço. Já respondeu, tá? Já está respondida essa. Já respondeu. Ele já respondeu. Ele já respondeu. Essa daí foi a coletiva do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no hotel aqui em Rio Preto. A gente fica por aqui, amanhã mais informações vocês acompanham aí na edição impressa do Diário da Região.